Olá pessoal, hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de projeto, trabalho e debate. E hoje nós vamos ter a honra, o privilégio, a enorme satisfação de ouvir uma das grandes advogadas do Rio Grande do Sul. É a professora Lauren Azevedo. O perfil dela é @Lauren S. Azevedo, vai aparecer aqui em cima, e você vai ter a oportunidade de ouvi-la responder a seguinte pergunta: Síndrome de burnout, o que é e quais são as consequências para as relações de trabalho? Este tema fascinante, cada vez mais importante nesse período tão complexo que estamos vivendo, com tantos problemas psicológicos, físicos que estamos vivendo em função da pandemia, se torna ainda mais relevante. Aproveite a oportunidade. Olá, pessoal. Meu nome é Lauren Silveira Azevedo. Eu sou advogada trabalhista e sou professora da rodada do projeto Trabalho em Debate. Projeto esse que é coordenado pelos meus queridos amigos Yuri Pinheiro, Rodolfo Pamplona e Danilo Gaspar, 3 magistrados trabalhistas de ponta que reuniram um time de peso de professores do Brasil inteiro para toda terça-feira a gente trazer algum ponto que seja muito relevante para o mundo trabalhista. A pergunta que me foi encaminhada é a seguinte: Síndrome de burnout, Lauren, o que é, né? Qual é o seu conceito e qual a sua relevância para o mundo trabalhista, para as relações de trabalho? Bom, vamos começar falando pelo nome, né? Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Burnout é um jargão inglês que vem burn, queimar, out, para fora. Então é uma pessoa que ela entra em colapso, numa exaustão, num esgotamento interno muito grande. E a grande sacada aqui da síndrome de burnout, em comparação com outras doenças, é que o seu ponto de origem, o seu fato gerador é o trabalho. Seja pelo excesso de trabalho, seja pelo excesso de pressão, a pessoa acaba entrando em um colapso, em um literal esgotamento por causa daquela atividade que ela está exercendo. Aí vocês vão me dizer, mas como que eu identifico isso? Existem diversas formas que a empresa pode fazer de controles internos para apurar isso, porque a pessoa começa a ter uma produtividade muito acima da média. Então, a gente consegue criar controles que apontam quando uma pessoa, além do excesso de produtividade, né, desse a mais que ela está fazendo frente à média dos outros trabalhadores, ela está com grande irritabilidade, ela tem distúrbios de sono, ela tem crises de ansiedade, é uma pessoa que acaba tendo um desajuste muito grande entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. E isso gera um desequilíbrio emocional e físico também, ao ponto dessa pessoa chegar num colapso, desse trabalhador entrar realmente em uma exaustão extrema. Aí vocês vão me perguntar, tá, Laura, mas por que isso é tão importante para a área trabalhista? Porque, além de o ponto de origem ser o ambiente de trabalho, a atividade exercida, a frequência com que tem acontecido nos dias de hoje ela é muito elevada. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 o ISMA Brasil fez uma pesquisa e apontou que em cada 3 brasileiros economicamente ativos estavam com a síndrome de burnout. Isso significa 30% de uma população. E isso eu estou falando do Brasil, mas reflete no mundo inteiro. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu que a partir de 2022 a síndrome de burnout vai ganhar uma CID própria. Hoje ela está encaixada lá no CID Z73 e ela vai passar a vigorar com a CID eu até me esqueci agora, QD85. Por que isso é tão importante? Porque agora a gente consegue ter os sintomas compilados de uma maneira mais adequada para que a pessoa receba um diagnóstico correto e um tratamento também. Não adianta, como nos dias de hoje acontece, haver subnotificações. A pessoa acaba sendo enquadrada em depressão, com crises de ansiedade, quando na verdade ela tinha que tratar uma doença que decorre do trabalho. Porque ela recebe um tratamento, daqui a pouco ela volta para aquele ambiente de trabalho e ela sofre a mesma pressão, ela tem a mesma carga de atividades e ela acaba ficando doente de novo. Então a gente tem que quebrar esse ciclo e quando a gente tem uma CID própria, até os próprios profissionais da saúde conseguem diagnosticar de uma forma mais correta e também passar um tratamento mais assertivo. Aí vocês vão me dizer, bom, se em 2018 estava assim, agora com a pandemia, realmente, trabalho remoto, home office, trabalhadores na linha de frente do Covid, imagina como que as pessoas
reagiram a todas essas situações. Por quê? Se a gente pensar na pandemia, tudo foi muito abrupto, né? As pessoas tiveram que arrumar um cantinho da sua mesa na sala para poder trabalhar, tiveram que conviver com as crianças dentro de casa, com o esposo, esposa, dividindo o ambiente de trabalho, tentando se concentrar. E ainda delas era cobrada uma boa produtividade, porque se a empresa não produzisse, elas iam ser mandadas embora. E com essa crise não estava fácil para ninguém. Então, é todo um contexto de pandemia que acabou gerando uma pressão muito maior nas pessoas e as pessoas adoeceram muito mais. O problema é que a constatação, quando essas pessoas consultaram e buscaram ajuda, é que elas não foram enquadradas no burnout justamente porque não está bem disseminado ainda esses sintomas, a causa e o tratamento adequado. Bom, mas aí eu trouxe aqui para vocês um outro ponto, né? Puxa, os profissionais de saúde, as pessoas que atuaram em linha de frente, médico, técnico, enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas. Poxa, é muito importante que a gente pense nessas pessoas também com relação ao burnout. Por quê? Porque essas pessoas passaram a ter jornadas extenuantes, né? Dobraram plantões, toda essa crise, todo esse estresse, a tensão e o medo que vigorava, porque ninguém sabe muito bem quem que recebe, né? Quem que acaba transmitindo o Covid, pode ter reinfecção, como que vai afetar teu organismo. Então as pessoas passaram a viver um estado de tensão muito grande e tudo isso acabou contribuindo também para que os próprios profissionais da saúde, mas professores, policiais, acabassem desenvolvendo a síndrome de burnout em um número muito maior. Foi feita uma pesquisa pela Mental Health America e eles apontaram entre junho e setembro, só profissionais da área da saúde, foi feita uma constatação e perceberam que 93% de todos esses profissionais apontaram que eles estavam com extremo estresse em decorrência do trabalho. E desses, 73% informaram que eles estão em nível de esgotamento e de exaustão muito grande por causa do trabalho. Então, para perceber, 2018 era 1 em cada 3. Agora, então, nós temos 7 em cada 10 pessoas estão desenvolvendo a síndrome de burnout. Por isso que é tão importante a gente saber os sintomas e tratar. É mais importante ainda porque a síndrome de burnout ela foi equiparada a acidente de trabalho. Então, no momento em que o funcionário adoece por causa do trabalho e existe esse nexo, quando ele passa de 15 dias afastado, ele é encaminhado para o INSS e ele recebe auxílio doença acidentário, né? O famoso B91. E com isso ele tem todo um tempo de afastamento e depois quando ele retorna ele ainda tem uma estabilidade na empresa. Só que isso acaba gerando um problema para muitas pessoas, por isso que é sempre melhor prevenir. Por quê? A empresa vai ter um custo de contratar um novo funcionário, né? Porque ela perdeu um que está doente, que era excelente, tinha uma produtividade elevadíssima. Ela vai ter que pagar, se a pessoa entrar na justiça, uma ação de danos morais e danos materiais. E as condenações são muito elevadas, porque elas visam, além de reparar todo o dano que elas causaram, desestimular que isso aconteça de novo dentro da empresa. Então, os juízes vão lá e sentam a mão mesmo, fazem condenações bem pesadas. A empresa pode sofrer ação regressiva do INSS, porque agora fica constatado que se o funcionário adoeceu por causa do meio ambiente de trabalho, que era tóxico, né? Tóxico entre aspas, né? Ácido também, como falam alguns doutrinadores, ele adoeceu por causa do meio ambiente de trabalho, que é uma obrigação do empregador fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ele tem que reparar, ressarcir o INSS tudo o que ele pagou com esse trabalhador enquanto ele ficou afastado recebendo auxílio. E além disso, a gente tem outras repercussões, como inclusive pode haver um enquadramento, encaminhamento para o Ministério Público do Trabalho e ser subsumido o artigo 132 do CP, ali, uma contravenção penal também por causa do ambiente de trabalho. Enfim, a gente acaba tendo um funcionário que adoece, a gente acaba tendo uma empresa que vai ter problemas seríssimos porque ela não cuidou disso de uma forma preventiva e a gente vai ter uma sociedade que vai perder diversos profissionais e diversas pessoas que estão adoecendo em um nível muito elevado e com uma rapidez muito grande. Por isso que a gente precisa muito falar e disseminar conhecimento com relação à síndrome de burnout. Existem diversas formas das empresas criarem controles internos com a produtividade, elas exigirem que os funcionários eles tenham pausas ou micropausas durante
o expediente, que eles não trabalhem de uma forma tão exaustiva, com umas jornadas mais definidas, eles tenham momentos de desconexão, mas de desconexão de verdade com o trabalho, o computador fica afastado, o celular fica afastado, para a pessoa poder relaxar e ela conseguir de novo ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, que as duas coisas se afastem, porque hoje quando a gente fala de pandemia, principalmente de home office, a linha é muito tênue entre o trabalho e a casa, porque às vezes é só tu mudar de lado o assento que tu tá à mesa, tu já tá em casa praticamente num ambiente familiar. Então tu tem que criar algumas definições muito bem estabelecidas com relação a isso. Tem que se estimular que o funcionário medite, faça atividade física, enfim. Existem diversas formas de a empresa e também a pessoa como indivíduo cuidar-se de uma maneira um pouco mais apropriada. Eu com certeza não vou esgotar o tema aqui hoje, mas eu quis criar esse alerta e instigar vocês a saberem um pouquinho mais sobre o tema, porque isso vai ter sérias repercussões para as empresas, para os funcionários e para a sociedade como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem a gente volta com um projeto com uma nova pergunta. Não deixem de seguir a todos os professores que fazem parte desse belo projeto. Não deixem de me seguir, @LaurenSAzevedo. Espero todos vocês. Se ficarem com alguma dúvida, é só me mandarem inbox ou deixarem aqui nos comentários. Até terça que vem.